Glória a Deus, graça e paz, queridos. Maravilha, a gente está chegando aqui no nosso 7º vídeo, na 7ª ministração, encerramento, onde nós vamos fechar o propósito pessoal, o propósito externo e um propósito interno. Então a gente viu aqui nos exemplos que o propósito universal é de santificação ali, segundo Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9, fala sobre a santificação pessoal, sair dessa corrupção do mundo, a qual nós vamos orar para que você, se tiver alguma coisa de frieza, corrupção fora, Deus vai te purificar hoje para você fechar esse ciclo e poder mergulhar de cabeça no propósito geral que Deus tem. Falamos sobre o propósito externo, que é o propósito de uma pessoa que trabalha fora, como médico, advogado, contador, enfim, todas as áreas que a pessoa ela pode fazer a diferença. Como falamos sobre diferença, existe João Calvino, que na região da Suíça, ele era um homem que ele e a igreja, a comunidade dele, tinha uma situação que os rios estavam todos infectados com esgoto, um esgoto era céu aberto, era muito feio, e ele ajuntou a igreja para poder mudar o esgoto e falou sobre excelência, pregou a cultura da excelência, de fazer tudo do melhor como se fosse para Cristo, como está escrito na palavra, para servir a comunidade. E aí, hoje, o saneamento urbano da Suíça é o melhor do mundo. E não, como foi implantado isso, não ficou só nisso, eles começaram a fazer chocolate com excelência, melhor chocolate do mundo, onde é? Melhor relógio do mundo, aonde é? Então, eles implantaram a cultura de servir ao próximo, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Então, quando você descobre que o propósito da sua existência aqui na Terra está sempre relacionado em servir ao próximo, com base nisso, eu quero ler um texto com vocês aqui em João, Evangelho de João, capítulo de número 13, certo? Vou ler do versículo 12 ao 15. João 13, do 12 ao 15. Depois de ter lavados os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta. Voltando-se à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. Fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque lhes dei o exemplo para, como eu fiz, vocês façam também. Então, ele estava dando o exemplo de servir. Em outro texto, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. Então, quando você acha o propósito da sua existência, ele tem sempre algo relacionado a servir as pessoas. Por exemplo, esses dias aí, o louvor ele está separado, em santificação, eles não estão tocando. E eu fiquei responsável em conduzir o louvor, através do violão, cantando. Qual que é o meu propósito? É servir a igreja com canções que a igreja saiba cantar, com canções que a igreja possa se envolver. Então tem momentos que eu abaixo minha voz para a igreja cantar, escutar ela cantando, servindo a igreja, adorando a Deus, mas levando as pessoas, pegando a pessoa pela mão para ela adorar. Aonde que minha voz, a hora que ficou mais bonito o louvor, foi no momento que eu parei de cantar, cantei baixinho e a igreja cantava. E a igreja ficava com o coração aquecido, porque eles estavam se sentindo fazendo parte. Então, às vezes,
o menos é mais. Sair de cena para que outras pessoas possam crescer, levantar pessoas. O maior êxito de um pai é quando o pai consegue, quando ele consegue treinar o seu filho e o seu filho consegue desempenhar aquilo melhor que ele. O maior êxito de um mestre é quando vê o seu discípulo avançando mais do que ele. Então, o propósito da nossa existência, resumindo essa sequência dessas 7 lições, é o ato de servir o próximo, o seu prazer em servir o próximo. Vamos aqui falar de uma vida matrimonial, por exemplo. Qual que é o maior êxito de um matrimônio? Qual que é o maior êxito de um casamento? É quando o marido, ele tem o maior prazer em ver a sua esposa realizada e satisfeita em todas as áreas. E quando essa esposa não for também egoísta e também tiver o prazer de ver o seu marido satisfeito, só pode dar certo. Porque ela vai ter o prazer de ver o marido satisfeito e ele vai ter o prazer de ver a esposa satisfeita. Então, relacionamento, maneira de se tratar, preocupação mútua, um cuidando do outro fisicamente, um se preocupando com o outro na alimentação, na saúde, nas suas emoções, no seu conceito de sucesso para a vida, um querendo o sucesso do outro, só pode dar certo, porque quando você aprende a ver a pessoa satisfeita, sabe, gostar de dar um presente, gostar de ver a pessoa feliz. Então, o ato de servir é o propósito da nossa existência. Quando Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio dar a vida ao seu resgate, para que você sinta esse prazer de se entregar ao resgate de outras pessoas. Você assistiu aquele filme, né? Que tem um filme e tem o livro, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um alemão na época da Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler estava, através daquela situação, ele estava matando todos os judeus. Ele tinha uma fábrica e ele começou a comprar os judeus e libertando. Ele perdeu toda a sua fortuna, ele perdeu a fábrica, ele perdeu todo o seu dinheiro. E aí ele tinha alguns utensílios, alguns patrimônios e falou assim, nossa, ainda sobrou isso. Ele falou, nossa, esse valor que sobrou dava para mim ter comprado um aqui, dava para ter comprado outro ali, dava para ter comprado outro ali. Então realmente aquele homem viveu o propósito da existência dele em servir. Fizeram uma reunião, chamaram ele na reunião, muitas familiares daquelas pessoas que morreram no Holocausto, né, que foram salvas, quer dizer, do Holocausto, os familiares fizeram uma reunião onde homenagearam ele. Então, realmente, queridos, o prazer em servir, um propósito da nossa existência tem que ser servir, porque amar o próximo como a si mesmo é se pôr no lugar da pessoa e ter um propósito. Então, pegue o seu dom que Deus te deu, desenvolva ele, não deixe ele enterrado. Sabe, aquela parábola dos talentos, existia um que tinha 5, fez 10. Existia um que tinha 2 e fez 4. Existia um que teve 1 talento e enterrou o talento. Na hora que o Senhor veio cobrar, ele enterrou aquele talento. O Senhor tomou aquele talento. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, e esse dom e esse talento tem tudo a ver com o propósito de Deus para a tua vida. E hoje você ativa esse propósito. Volte com força debaixo da graça, debaixo do conhecimento, debaixo da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa Deus ativar o teu chamado, cresça na graça, no conhecimento, como eu falei lá no vídeo 2, como crescer na graça e no conhecimento. Se você não assistiu, volta no vídeo número 2 e você vê lá
graça e conhecimento, você vai ser enriquecido pelo conteúdo daquele vídeo e que você venha ser impactado com o que Deus vai fazer através de você. Esse vídeo é para ativar na tua vida um novo tempo, um novo momento, que o Espírito Santo de Deus ilumine tua mente, ilumine o teu coração e que a unção de Deus te toque para que você gere impacto no coração das pessoas que estiverem à tua volta. Primeiro os que estão perto, depois os que estão na redondeza e até aqueles que vão estar nos confins da terra, porque aquilo que você fizer vai ecoar até a eternidade. Então veja o exemplo de Jesus, lavou os pés dos discípulos para mostrar que eles são importantes, para mostrar que ele tinha alegria em servir. Se Jesus lavou o pé, ele falou, eu estou sendo um modelo de lavar o pé, de humildade, para vocês entenderem que vocês têm que lavar o pé um do outro. Então, seja tocado pelo propósito de Deus para a tua vida e viva a plenitude. Você vai se sentir a pessoa mais realizada da face da terra quando você está vivendo o propósito de Deus para a tua vida. Então, eu quero orar por você, porque hoje Deus ativou o teu chamado de volta. Deus ativou o propósito dele para a tua vida. Sim. E esse propósito de Deus ativado para a tua vida vai expandir para outras pessoas. Você vai incentivar outras pessoas. Porque quem está apaixonado fazendo alguma coisa, ele apaixona as pessoas que estão à volta dele. Então, aquilo que você faz com toda intensidade, você será uma pessoa que não vai se preocupar em chegar no horário. Você vai ser uma pessoa que vai querer chegar antes, antecipadamente, porque você virou um homem, uma mulher de excelência em tudo que você faz, porque hoje você vive o propósito da tua existência. E quando você está vivendo a plenitude daquilo que você foi chamado, você tem prazer de chegar antes, com antecedência, e desenvolver tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos com excelência. Então cresça na graça e no conhecimento. Eu vou orar por você, orar pela tua vida. Se conhece alguém, ore por essa pessoa, depois mande o vídeo e fala, orei por você. Deus está ativando o propósito da tua vida. Depois você me conta. Testemunha aí, escreve. Da onde você está falando? Qual é o propósito que você tem? Qual é o propósito que você tem de Deus? Qual é o teu chamado? Coloca aí, comenta aí, olha, eu tenho, eu sou um pedreiro, eu sou o lixeiro, a minha esposa trabalha na Lara por enquanto, hoje é onde Deus colocou ela. A Lara é um aterro onde os caminhões de lixo colocam todos os lixos ali, um lugar que é mal cheiroso, mas tem 700 almas que ela é assistente social sobre aquele povo, aonde ela é um canal de Deus para servir aquelas pessoas. Velório, quando tem gente com depressão, quando tem gente com problemas emocionais, ela dá assistência na hora da dor, do luto. Realmente ela está vivendo ali, servindo ali onde ela foi colocada, com todo carinho. Chega cedo, resolve os problemas, às vezes precisa ficar até mais tarde. Então tenho visto um coração de servo também no trabalho dela. E às vezes a gente pensa, servir a Deus na igreja. Não. Em tudo que nós fizermos, na tua empresa, a tua postura de honestidade, de cuidado, de zelo, vai levar o teu patrão, teu chefe, o seu encarregado a ficar impactado com a sua postura e vai falar, eu quero conhecer esse Deus, porque ele brilha através da tua vida. Então quero orar por você, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Pai, eu apresento essa alma preciosa comprada pelo teu sangue, que hoje despertou o chamado na plenitude do Espírito Santo e vai viver o sobrenatural. Cresce ela na graça, no conhecimento, na unção e no despertar do chamado, para ela entender que o propósito de Deus é servir o próximo. E através desse coração de servo, ela vai ser ativada no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo, que você seja uma ferramenta de Deus para ativar o chamado de muita gente e
que esse tempo de Deus seja precioso, que haja testemunho, que eu quero ver aí, comenta, eu sou chamado para isso, entendi o propósito da minha vida, e aí vai te levar a você levar as pessoas a compreender o propósito delas, tá? Quero contar aqui uma coisa engraçada que aconteceu. Meu sobrinho estava conversando com a família e o meu pai, eles estavam conversando também. Aí meu sobrinho falou assim: sabe o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser aposentado igual o meu avô, que fica jogando videogame o dia inteiro. Então realmente o propósito do avô ali é jogar videogame com o filho, com o netinho ali, e realizar ali, dando conselho, dando palavra, ensinando princípios. Enfim, viva o propósito da existência da tua vida com toda alegria. Curta a viagem e que seja leve e que seja suave, porque Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus abençoe, obrigado por me acompanhar nessa sessão de 7 mensagens aí, e vamos para cima, céus abertos sobre tua vida, graça e paz.